Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo em formato de podcast. Quem apresenta é a estudante de História, Solange do Real Rocha, e iremos falar sobre uma das pessoas mais importantes para a concretização da independência do Brasil, que foi a nossa querida Imperatriz Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo. Nome longo. Como o nome dela é longo, vamos falar da maneira que todos falam, Dona Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina, ela nasceu em 22 de janeiro de 1797 e acabou falecendo muito jovem em dezembro, dia 11 de 1826, aos seus 29 anos, sendo que ela veio aqui para o Brasil, para o Novo Mundo, com apenas 20 aninhos de idade, já para casar-se com Dom Pedro. Ela era bem diferente de Dom Pedro, sendo muito bem educada e estudada, e tinha muito interesse por conhecer o Novo Mundo. Fora que ela começou a embarcar muito nas questões políticas, o que auxiliou aí para os acontecimentos que iremos falar nesse vídeo. E também é importante salientar que estamos em 2022, onde completou 200 anos da independência. Por isso, nada mais justo do que falar sobre essa mulher. Um tempo antes de ocorrer a proclamação da independência, estávamos tendo muitos problemas aqui no Brasil por conta de concessões que Portugal estava fazendo, retrocedendo tudo que Dom João fez pelo Brasil. Em 1821, o parlamento português resolveu acabar com tudo que Dom João havia construído aqui no Brasil, o que causou fechamento de diversos tribunais, transformando milhares de juízes, advogados, meirinhos, burocratas em desempregados, o que deixaram eles a favor de uma futura independência. Fora que as cortes portuguesas não estavam auxiliando para a soberania brasileira. Mais de 800 famílias iriam perder suas rendas devido à extinção dos postos do governo e no judiciário, o que afetaria comerciantes, então logo não teriam para quem vender suas mercadorias, acabando com a economia do Brasil. A Imperatriz Leopoldina, ela nunca foi a favor dessas condições que Portugal estava colocando no Brasil. E por mais que eles quisessem que o príncipe regente voltasse a Portugal junto com Dom João, a Dona Leopoldina ela sempre foi resistente e ela sempre teve um fervor em prol das condições dos brasileiros. Outro ponto interessante é que Dom Pedro e Leopoldina formavam uma dupla em questões de decisões políticas, então ela sempre o acompanhava e participava de tudo que ocorria, o que auxiliou bastante ela ter esse senso político bem ativo. Mas como de fato ela auxiliou para a independência do Brasil? A verdade é que Dom Pedro ele não estava muito decidido sobre o que fazer. Na sua cabeça, ele voltaria para Portugal para não descumprir ordens e não perder a sua herança. Em uma carta que Dom Pedro faz para o seu pai Dom João, ele conta que não seria falso sobre sua decisão e que logo voltaria a Portugal, cumprindo as ordens da corte, coisa a qual Leopoldina não concordava de jeito maneira. No livro Dona Leopoldina, História Não Contada, do Paulo Resutti, ele cita, abre aspas, Dom Pedro, a princípio, evitou todo e qualquer contato com a ideia da liberdade dos brasileiros. Tentava manter neutralidade, fecha aspas. Abre aspas novamente, Dona Leopoldina, com a visão mais arguta que o marido, percebia que Portugal, nas mãos da turba que governava as cortes, já estava perdido para eles e que o Brasil jazia ainda como uma tela em branco que poderia vir a ser uma potência futura, muito mais relevante que a velha metrópole. Fecha aspas. Ou seja, Dona Leopoldina, ela já era uma visionária. Ela acreditou no potencial que poderia ser o Novo Mundo, coisa que Dom Pedro ainda estava um pé lá, um pé cá, né? Mas as coisas vão mudar devido a essa mulher forte que ele tem ao seu lado. Enquanto seu marido tentava manter a neutralidade e cumprir as ordens vindas lá da corte portuguesa,
Leopoldina já tinha acesso a informações privilegiadas acerca das políticas nacionais. Assim, ela não estava mais se dirigindo à corte de Lisboa, mas diretamente ao Rio de Janeiro, o que fez por trás sem o seu marido descobrir. Com isso em mente, Dom Pedro, guiado pela sua esposa, que articulava ali pelos bastidores, e também aconselhado pelo seu pai, que antevia que o Brasil poderia cair após a sua partida, Dom Pedro decidiu que permaneceria no Brasil, conhecido como o Dia do Fico, garantindo ao menos um trono para seus filhos. Então, a cada dia mais, a imperatriz foi se aprofundando no âmbito político. Ela mesma foi quem nomeou o novo ministro, José Bonifácio, que de início teve uma resistência, mas acabou concordando após conversar com Dom Pedro. Acredito que é interessante também salientar que não podemos esquecer que a imperatriz era esposa e mãe também. Então ela tinha muitos afazeres ou muitas máscaras, como cita o livro referenciado já no vídeo. O processo de independência não foi 100% pacífico, havendo muitas guerrilhas e muitos conflitos, pois não eram todos que queriam se desanexar de Portugal totalmente. Na verdade, nem Leopoldina imaginaria que isso iria ocorrer, mas foi o que aconteceu. Então, dessa forma, vivíamos um período instável e Leopoldina estava trabalhando e se aprofundando nas questões diplomáticas junto com seus conselheiros. Percebendo então que não havia mais como ficar unido a Portugal, Leopoldina toma uma atitude de dimensão sem uma margem mínima de segurança de que Dom Pedro ratificaria o seu ato. Mas, com o apoio do José Bonifácio, que integrava o conselho e de quem se tornou amiga, confidente e admiradora, provavelmente contribuiu para encorajá-la, segundo a historiadora Viviane Tessitori. Com isso, chegamos ao ponto na onde Dom Pedro, no Ipiranga, declarou independência ou morte. Pelo menos é assim que a maioria dos livros contam. Abre aspas. Dom Pedro embanhou a espada no que foi imitado pela guarda. Põe-se à frente da comitiva e voltou-se, ficando em pé nos estribos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Fecha aspas. Assim, de maneira resumida, eu destaquei alguns aspectos, não todos, a importância da Leopoldina, principalmente na questão política e diplomática para a independência do Brasil. Vou citar um trecho de uma carta escrita pelo Drummond, mostrando também, destacando um pouco mais essa participação. Abre aspas. Uma época tão gloriosa para o meu país, como satisfatório para mim. Era o dom de uma princesa que não nascerá no Brasil, mas que eu amava como se nele nascida fosse. Fui testemunha ocular e posso asseverar aos contemporâneos que a princesa Leopoldina cooperou vivamente dentro e fora do país para a independência do Brasil. Debaixo de ponto de vista, o Brasil deve à sua memória gratidão eterna. Fecha aspas. Assim finalizo esse vídeo. Não foi tão profundo, mas acredito que já deu para entender um pouco sobre a importância da imperatriz para todo esse processo que foi a independência. Afinal, já estamos completando 200 anos de independência e os 2 livros de referência que eu utilizei para esse vídeo foi o do Paulo Resutti, Dona Leopoldina, A História Não Contada, já citado antes, e também o livro do Laurentino Gomes, 1822, que eu super indico a leitura para se aprofundar no assunto. Muito obrigado por me ouvirem e até!